Tá bom, vamos lá. Então, o que eu tava dizendo antes é que o ARM, ele é um computador normal. Ele é um computador que vai ter uma CPU e tal, só que com a diferença é que ele vai ter duas memórias. Memória de dados e memória de programa. A gente diz que essa aqui é uma máquina de Harvard, um computador de Harvard. Então ele vai ter como acessar aqui dados e memória. Eu estou dizendo isso aqui para tua título de curiosidade, porque o ARM 4, no caso o ARM 7, aliás, perdão, o ARM 7, que é o que vocês estão estudando aí, ele é a arquitetura de Von Neumann. Tu sabe o que é isso, né? Normalmente. É, a arquitetura de Von Neumann, ela não tem essa parte aqui, ó. Ela só tem uma memória para guardar dados e guardar instruções, que no caso é o programa. Instruções. Entendi. No caso, os ARMs mais recentes, como o ARM Cortex M, A e R, eles têm memória de dados e memória de programa. Então você vai ter duas memórias. Tá Aí bom. você vai ter como guardar dados aqui e instruções aqui. Beleza. Isso aqui é só um background simples. Aí o que acontece? Para guardar dados, a gente tem como guardar dados de até 32 bits. Por quê? A CPU do ARM é de 32 bits. Ou seja, Uhum. a palavra de dados do ARM é 32 bits. Ele pode acessar até no máximo 4 bytes de uma vez. Pronto. Então a gente. Claro, toda célula de memória é 8 bits. Ou seja, um byte. Então cada célula tem um byte. Por exemplo, o menor porção de memória que tu pode acessar é um byte. E a maior porção de memória que tu pode acessar é 4 São bytes. 4 células, né? Isso, 4 células, que no caso é a palavra do registro, a palavra do ARM, que é de 4 bytes. Tu pode ver lá que se tu colocar uma word, vai ser 4 bytes, porque é a palavra do processador. Tá bom. Então é o máximo que ele pode acessar de uma vez. E a instrução é a mesma coisa, ele pode acessar no máximo 4 bytes de uma vez na instrução. E tu lembra que as instruções ARM elas são 32 bits e a gente tem o conjunto thumb que tem 16 bits, né? Perdão, Sim. que tem 2 bytes. Então a gente pode com um fetch da memória, ou seja, com uma busca, a gente consegue buscar duas instruções de uma vez. Não entendi essa parte. É porque assim, eu te falei que eu posso acessar no máximo 4 bytes de uma vez, né? Sim. E no mínimo um byte. Se eu estivesse usando o conjunto de 32 bits de instruções, que é o conjunto ARM, que é o default. Se eu estivesse usando ele, eu teria uma Uhum. instrução de 4 bytes, então eu só conseguiria obter uma instrução por vez, já que ela já tem 4 bytes, que é o meu máximo, né? Então vamos dizer Uhum. assim, eu tenho uma instrução que ocupa 4 bytes, então ela vai estar ocupando tudo isso aqui, que é o ARM, conjunto ARM, que tem 4 Certo. bytes. Então eu só posso acessar uma por vez. Tá bom. Só que se eu usar o conjunto thumb são 16 bits, né? Uhum. Então eu posso acessar duas instruções de uma vez, porque eu vou ter uma instrução aqui nos primeiros 2 bytes, nos segundos Sim. 2 bytes eu vou ter outra instrução, só que isso aqui ainda vai ser 4 bytes. E o ARM consegue acessar 4 bytes de uma vez. Então eu consigo acessar duas instruções de uma vez. Certo. Eu entendi. Essa parte eu entendi. Mas é porque a gente usa. O thumb ele falou que era mais rápido, ou coisa assim. Na verdade o thumb ele chega a ser mais lento. Não, é mais. É desempenho melhor, sei lá, uma coisa assim. A gente chama de densidade de código, Entendi. porque Ah, é, você o código fica menor, isso, o verdade. código fica menor. É, outra informação legal que tu pode ficar sabendo é que o. Eu acho que é melhor escrever isso. No caso, vocês estão usando o ARM 7. O ARM 7 TDMI, que é o que o livro aborda, ele é o ARM v4. Que ARM v4 é a arquitetura e ARM 7 TDMI é o processador. O- Certo. ele tinha o que? Ele tinha o Thumb 1 e o ARM normal. Uhum. O conjunto de instruções, os ISAs. ISA é conjunto de instrução, viu? É Instruction Set Architecture. Tá. Esse aqui no caso, você tem o Thumb 1 que é 16 bits e o ARM que é 32. Deixa eu botar aqui. Aí, o que é legal? Nesse nível aqui, o Thumb não era tão útil assim, mais útil no sentido de porque antigamente a memória era muito pouca e tal, no caso aqui em 99, 2002, tinha pouca memória, então era interessante usar o Thumb
para ocupar a mesma memória. Daí, muito tempo depois, chegou o ARM V4, o ARM V7. O ARM V7 ele trouxe o Cortex M, Cortex A e o Cortex R. Por exemplo, próximo semestre vocês vão utilizar o Cortex M porque vocês vão trabalhar com microcontroladores. TPSE a gente usa o Cortex A porque a gente trabalha com Linux embarcado, a gente trabalha com uma coisa mais potente. Nesse caso, o Cortex M ele é um microcontrolador bem pequenininho, tem menos memória. Então a gente tem como usar só o Thumb. Sim, entendi. E é o Thumb 2. O Thumb 2 ele tem 32, tem algumas instruções de 32 bits e outras instruções de 16 bits. Já o Cortex A e o R tem o ARM e o Thumb 2. Aí qual é a vantagem do Thumb aqui nesse caso? Como é um microcontrolador, ele tem menos memória, então a gente tem como fazer um código com menos espaço. E o Cortex A e o R tem mais memória, então a gente se preocupa mais com o tamanho, com a rapidez. Então a gente usa mais o Cortex ARM. Perdão, o ISA-ARM, desculpa. Só que quando tu trabalhar tu vai trabalhar em C, tu não vai trabalhar em Assembly, né? Eu vou trabalhar em C. É, exatamente. Então o compilador vai gerar o thumb pra tu. Tu não vai precisar programar thumb. Entendi. Então, tipo assim, que é uma coisa legal que a gente diz? Quando a gente vai programar o assembly mesmo, a gente programa pro ARM. E quando a gente vai compilar, a gente compila pro thumb. Pera aí, repete essa última parte. Não, eu tô só dizendo o que o pessoal geralmente fala na comunidade. É que o compilador GCC, ele é muito bom em gerar o thumb. Certo. Mas a gente em si, o programador em si, ele não é muito bom em gerar o thumb. Então a gente geralmente gera código ARM. Entendi. Isso pro Cortex A, né? No caso, se você for programar no Cortex M, você vai ter que fazer o thumb de qualquer forma. Enfim, isso aqui é só o background. Só pra te dizer mais ou menos qual a utilidade do thumb. Utilidades é código menor, você consegue acessar duas instruções de uma vez. Entendeu? Entendi. Pois é. Enfim, isso aqui é a utilidade do thumb. E tipo, o que é uma instrução? Instrução basicamente é uma palavra, né? Digamos assim. No caso do Cortex, perdão, no caso do conjunto ARM, ela está dividida em 4 partes. Porque são 4 bytes. Cada byte ele é uma porção de memória, então pode colocar dados dentro dele que vão representar, quando juntos, uma instrução. Certo. E no caso do thumb, metade. Porra. No caso do thumb é metadinha. Então tu vai ter aqui no caso. Deixa eu tirar essa porra aqui. Ô, cacete. Tá de rosca. Pronto. Joia. Tá aqui. Então, o Cortex... cara, eu confundo. O ISA-ARM, que é de 32 bits, ele é dessa forma. Aham. E o de 16 bits é dessa forma. No caso, a gente vai ter um byte aqui, um byte aqui, e aqui um byte aqui, aqui. Dessa forma a gente tem muito mais espaço no modo ARM do que no modo thumb, tá vendo? Sim. Qual o problema disso? É que no modo ARM a gente geralmente tem espaço sobrante. A gente tem muito espaço que a gente nem usa às vezes. Então eles criaram o modo thumb, que é pra gente, ao invés de ficar esses espaços sobrantes ocupando espaço lá, a gente utilizar esses espaços, a gente reduziu o tamanho da instrução de forma que caiba 2 instruções em uma palavra, sendo a palavra de 4 bytes. Então, revisando a instrução é algo que o processador sabe fazer, e o processador ele lê bits. Então você consegue, dentro de um espaço de memória, você consegue colocar uma instrução que o processador vai ler e vai saber fazer alguma coisa referente àquilo. Então, por exemplo, escrever aqui um número aleatório, 0x432. Assim, isso aqui é uma instrução. Isso aqui vai dizer para o processador, por exemplo, somar 2 números. 0x4. Isso aqui vai dizer para o processador somar 3 números. Isso aqui vai dizer para o processador, pega tal cor da memória e bota no registrador. Então, a gente tem as instruções como dados, como números que estão na memória,
que o processador pode identificar e operar em cima. Isso tu já sabe, né? Certo. Pois é, só uma revisãozinha. Pronto, então isso aqui é mais ou menos o background que tu precisaria para utilizar aí as instruções. Só mais uma coisa, deixa eu botar aqui uma instrução de exemplo. Tem uma diferença entre em assembly e instrução, que as pessoas geralmente não entendem. Só isso aqui é legal de saber também. Instruções. O assembly, ele é uma forma de a gente ler e escrever, mas ele não é executado daquele jeitinho que tá ali. Um bom exemplo disso é, por exemplo, vamos ver, vamos botar aqui o do próprio x86 aqui. A X1. Então daqui, essa instrução aqui é assembly, né? Sim. Mas quando ela for passada para a instrução em si, ele vai pegar o quê? O identificador do MOV, vamos dizer que seja assim, o identificador desse registrador e o identificador desse imediato. Não é assim, eu tô só dizendo, viu? Tá. E geralmente, como é uma instrução tem muitos formatos, então você pode ter pode ter uma memória aqui, pode ter um registrador aqui, então você pode ter até mais coisas apenas para dizer qual formato dessa instrução. Então, uma instrução escrita dessa forma, quando a gente passa ela para a memória, ela é passada assim, como números. Ficou mais ou menos claro? Alice? Caiu? Agora voltou. Tu entendeu o que eu falei? Escutou o que eu falei? Eu não escutei não. Bem, Travou. só repetir. O assembly é o que a gente escreve. Então, o assembly É o que a gente escreve as instruções. São esses números aí, tipo, que cada. Eu entendi, mas não sei explicar. é só pra tu entender quando na hora que tu for ler a tabela. O assembly a gente escreve, a gente lê. O assembly é só uma representação das instruções como letras, como palavras. Pra gente conseguir. Exatamente. É. Eu sei até o que tu vai dizer. Pra gente conseguir escrever e pra gente conseguir ler sem precisar ficar procurando lá numa tabelinha, que é o que vocês vão ter que fazer. É. Já as instruções são comandos binários que o processador lê. Quem lê é o processador, né, a gente. Então, essa instrução ela pode ser traduzida para porrada de número. O que tem nessa porrada de número? Geralmente vai ter um identificador de instrução, registradores, endereço de memória, pode ter também bit de controle. Então, essa instrução bonitinha aqui, quando ela for traduzida para números, vai ter uma porrada de coisa. Entendi. Entendeu? Então, o que a gente tem que ter em mente? Que instruções parecidas podem ter codificações diferentes, como a gente chama, codificação. Isso aqui é a codificação da instrução, é o code. Então, por exemplo, essas três instruções aqui, com certeza vão ter códigos diferentes. Sim. Porque essa aqui está usando memória, essa aqui está usando 2 registradores e essa aqui está usando imediato. Entendeu? Entendi. A impressão minha é que tu acendeu um fósforo aí. O quê? É que dá a impressão que tu acendeu um fósforo. Ah, não, é que eu mexi no notebook. Pois é, ficou claro isso aqui? Sim, Então, ficou. eu só queria que tu entendesse isso aqui, porque a gente, inclusive, na época, a gente teve alguns problemas com isso. A gente não sabia diferenciar muito bem algumas coisas e demorou um pouquinho pra ficar claro. Mas enfim, assembly é o que a gente lê, instrução é o que o processador executa. Para o processador poder executar, a gente pega o assembly e transcreve para as instruções. E outra coisa, o assembly, ele tem um pouquinho de abstração. Então, às vezes, o código assembly, ele não é exatamente produzido daquela forma lá nas instruções. Um exemplo disso, aqui mesmo no ARM, que eu posso te mostrar. Vamos lá pro... Cadê? Um exemplo legal. Uma pergunta. Aqui. O que eu vou fazer nesse trabalho é parecido com o que eu fazia quando programava em AS? Não, não é o trabalho de simulador esse? Simulador ARM? É decodificador, thumb, Depois me manda aí o PDF do trabalho? pra eu te dizer.
Basicamente a gente vai ter que. Ele vai passar aquela. Tipo, as instruções, né? Que você tava me falando agora, né? Tipo, em hexadecimal. E aí eu vou ter que reescrever isso, só que em instruções thumb. Beleza. Me manda o PDF que eu te explico daqui a pouco. Certo. Mas com certeza tu vai ter que pegar as instruções, transcrever pro numeral, ou o contrário, e fazer tipo uma simulação de como vai funcionar e no final mostrar o estado dos registradores e tal. Ai, é muito sofrimento pra um trabalho só. Na nossa época foi muito mais fácil, porque foi com o Roberto, ele passou só a etapa de tradução. Ah, não. Ah, não. Quem é Roberto? Eu não sei quem é Roberto Roberto. Cabral, o, Eu queria. agora ele é o coordenador de SI, então ele não vai mais dar arquitetura. Gostei. Não, ele era muito Ai. foda, Robertão era top. Pois tá mandando aí o negócio? É que eu tô. É que é Linux. Ah, é de Eu não sei boa. mexer. Não sabe mexer no Linux? Não, eu não sei mexer tão bem quanto. É porque às vezes eu me confundo. Ah, de Ai, eu boas. tô mandando. Pera. De E eu não boas. sei porque meu WhatsApp no Linux, ele demora pra entrar, não sei porquê. O Linux ele é cheio de problemas. Eu relevo porque é de graça, então não tem como ser bom não. Nada que é de graça é bom. Eu te mandei aí. Uhum. Eu vou já ver. Mas vamos ver aqui um exemplo de instrução que quando a gente passa por... Um exemplo de instrução assembly que quando é passada por o encoding dela, quando ela é codificada em números para ser Sim. executada, ela fica diferente. Tá vendo o B? Essa, tab- essa tabela aí, ela é. Ela é qual tabela? Porque tem várias tabelas Essa lá no aqui é o livro. do ARM. Conjunto ARM de 32 bits. Mas é tipo. É 5. Pera. É B.5 ou 5.B? Não, é a tabela B.5? A B.1. Ah, tá, entendi. Tá bom. Não, só queria te mostrar um negócio. Tu lembra quando a gente tava programando lá no Assembly, aí a gente quer dar um branch pro outro lado, aqui a gente quer dar um jump? Sim, Aí a gente usa o B, né? sim. Então a gente dá um B para algum endereço. No caso aqui, isso aqui é um endereço, né? Um label de código é um endereço. Então no caso, a gente está dando um jump para esse endereço. Então a gente tem essa porção de código, a gente vai pular ela e vai direto para esse endereço aqui. Beleza, legal. É assim na programação, mas como é que isso aqui é passado para o code? Tu tá ligado que são 32 bits para endereço, né? Sim. São 32 bits para endereço. Só que a instrução em si é 32 bits. O que vai ter nessa instrução? Tem que ter o identificador da instrução, tem que ter esse endereço, entre aspas. Também tem o condicional, que a gente pode botar uma condição, né? Por exemplo, BEC para pular se for igual a zero, BNE, né? Então, tipo, tem muita coisa para caber nessa instrução além desse endereço. Então não tem como o seu endereço ter 2 bits, tem que ser coisa menor. Então, como é que aconteceu aqui? Eles pegaram essa instrução B, ó, tanto a B como a BL. Pegaram e colocaram 4 bits para condicional, ou seja, tá vendo essa condicional aqui? Sim. Ela vai ocupar, só o identificador dela vai ocupar 4 bits na instrução. Certo. Então, se for, por exemplo, no condicional aqui, no bit condicional, tiver 1, vai ser 1. Se tiver 1, 0, vai ser outro condicional, enfim. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Também tem 4 bits para identificar a instrução, ó. E fica sobrando 24 bits para o L1. Então a gente tem 4 bits para o condicional e 4 bits para a instrução. São 8 bits, ó. 8 bits. Só dessa parte aqui, da parte da esquerda. Abaixo da direita só tem 24 bits, então não tem como caber aí um endereço. Então a ideia que eles chegaram é de usar tipo um cálculo. Tá. Então a gente, ao invés de usar um endereço, a gente usa um offset. E esse offset, como é que vai ser feito para a gente obter como é que eu posso dizer, o endereço a partir desse offset? A gente pega a instrução, perdão, o endereço dessa instrução, no caso é o PC, né? Sim. É o endereço dessa instrução, não é o PC? Aham. Então a gente vai pegar PC mais 8 8 vezes mais 4. 4 vezes o offset.
E veja bem, offset não é o L1. Porque veja bem, aqui tá dizendo é B to isso aqui, né? No caso, a gente quer fazer o jump aqui pro L1, né? Então a gente vai fazer branch, que é o B é de branch, branch para L1. E aqui tá branch para isso aqui que eu escrevi aqui. No caso, então, isso aqui que eu escrevi é igual a L1. Então isso aqui é igual a L1. E para a gente obter esse offset, a gente vai ter que fazer um cálculo. A gente vai ter que trazer o L1 para cá, ó. No caso vai ser L1 menos L1 no caso, mais PC, mais 8, mais 4, igual a menos off. É uma equação matemática simples. Menos. Não, mas na minha cabeça não faz sentido. Não Porque é. o offset tá multiplicando. Ah, o offset tá multiplicando, né? É mesmo, desculpa. Eu não tinha percebido. Aí passa menos 4 offset. Isso, desculpa. Menos 4 offset. Sim. Então ele vai pegar L1 mais PC mais 8, que vai ser igual a menos 4 offset. E Tem que colocar um menos lá no L1, né? tem como passar esse... ficou menos... Exatamente, eu tô fazendo bem rápido. Tem como a gente, por exemplo, passar... multiplicar por menos 1, aí fica... Não precisa se preocupar muito com isso não, isso aqui é só um exemplo. Entendi. Pode ficar menos aqui, mais aqui. Passar esse 4 dividindo. E pronto, pra gente encontrar o offset é essa aqui, L1 menos PC menos 8 sobre 4. Certo. Isso no caso... Isso no B, né? Isso no B, mas isso aqui é quando... Perceba, é quando esse B aqui, essa instrução BL1, vai ser colocada na memória, quando vai ser passada para número. Então, tipo, eu escrevo assim, BL1. Aí, quando a gente vai montar o código, o que ele vai fazer? Ele vai chegar nessa instrução aqui e ele vai ter em mente qual vai ser o PC, né? Porque é meio que sequencial. E ele vai ter em mente também o L1. O L1 vai ser também um outro endereço. A gente vai ter em mente o endereço aqui e esse endereço aqui. Então, ele só faz o cálculo, obtém offset e como é que ele coloca lá na instrução? Ele vai pegar esse offset e colocar aqui. Ele faz o cálculo na hora da montagem e na hora que ele vai guardar a instrução, ele guarda o quê? O condicional 1010 e o valor que ele obteve de offset. Então dessa forma eu consigo guardar um offset dentro do B. Perdão, eu consigo fazer um B para L1 com um offset. Aí lá depois, quando ele vai executar, ele vai fazer um B para esse cálculo. Ele vai refazer esse cálculo aqui. Tu percebeu que a gente usou esse cálculo para obter o offset e guardar na memória, e quando ele for executar o B, ele vai refazer o cálculo, dessa vez para obter o L1. Mas por quê? Porque o L1 não cabe aqui, porque o L1 ele é... Como é que eu posso dizer? Muito grande, digamos assim. Enfim. Isso aqui é só um exemplo para tu ver como é que a gente mais ou menos obtém aí, como é que a gente brinca com essa questão e como as instruções podem ser diferentes. Ficou mais ou menos claro? Foi, mas tu disse que era fácil. Não, eu falei que no começo é ruim, mas depois você se acostuma. Não, você falou que era fácil. Oh, meu Deus. Mas vai, continua. Os homens mentem. Mas ficou mais ou menos claro? Ficou, entendi. Pronto. Beleza, isso aqui é aquela coisa simples. Isso aqui eu também não entendi no começo. Eu vim, inclusive, entendi isso aqui só. Porque nenhum canto falava dessa merda aqui. Não sei como, mas é isso aí. Isso aqui é a tabela B1. No caso, vocês vão trabalhar com a tabela A B5. B5. Só que pra saber a B5, vocês também precisam da B2 Isso aí. e da B. A B3 vocês vão precisar pra fazer outra coisa. Mas para as instruções é só a B1. A B2. Por quê? Aqui você vai ter os códigos dos condicionais, tá vendo? Os condicionais. Então, tipo, no caso, qual o condicional padrão? É esse aqui, né? Sim. Tipo assim, se você colocar move alguma coisa e não especificar o condicional, ele vai ser AL, que é always. Sim. Então vai ser move AL. Mesma coisa de fazer move AL. Então, eu não falei que tem tipo um espacinho pro condicional, né? Aqui. Sim. Então, se o condicional nunca for especificado, aqui vai ter 0, que é E em hexadecimal. Que?
Tá vendo esse espaço aqui condicional? Sim, é esses que não tem, eu não entendi. Não, diga assim, se você não especificar o condicional, vai ser AL por padrão. Ah, tá, E entendi. aqui vai estar o AL, que é 0xe. GX, F, Ou F. é. Ou 1110. Perceba que a gente tem Entendi. um espaço de 4 bits aqui. E esses que não tem condicional? Os que não tem condicional não podem ser. Ah, colocou um. Não, os que não tem condicional é tudo um, é. É porque eles Ah, não podem ser executados condicionalmente. certo. É, enfim, Essa B3 é o quê? a B3 é o modo. Não tem os modos, né? O modo usuário, o modo fast interruption, Ah, interruption. meu Deus, eu tenho que saber disso também. Isso aqui é quando vocês forem fazer o CPSR. Não tem que fazer o CPSR, né? Meu filho, eu ainda tô começando, peraí. Tu mandou lá no meu WhatsApp? Aham, o PDF. Espera aí. Porque, tipo, Hum. no PDF tem aqui esse é os negócios, o arquivo tipo que ele vai dar pra gente é, decodificar e colocar sei lá, enfim. Aí aqui, esses números aqui estão em hexadecimal. Hexadecimal, cada dígito são 4 bits em binário. Então aqui tem 32 bits, só que o dump não é só 16. Mas tu lembra que eu te falei? Pera aí, qual parte? Que a palavra de dados do ARM é 4 bytes? Sim. Então aqui, na verdade, não tá a instrução em si. Aqui tá uma palavra de dados do ARM. Ó. Ah, então eu vou ter que, tipo, transformar. Então, aqui é uma instrução thumb. Aqui é outra instrução thumb. Aqui é uma instrução thumb. Tu lembra do IAS que tinha uma instrução à esquerda ou outra à direita? Sim. Então é tipo Ah, isso. Você tem uma instrução aqui na esquerda, que é na célula 8, na uhum. 8 e 9, e na 10 e 11 você vai ter essa outra instrução. Ah, entendi. Então você vai Entendi. ter aqui um mapa de. Isso aqui é um mapa de memória. É, endereço 0, endereço 4, endereço 8. Então isso aqui uma palavra. E cada palavra cabe duas instruções lá. Ah, e pula de 4 em 4 porque é 4 bytes. Hum? Esses 0, 4, 8 pula de 4 em 4 É porque é porque. byte. É porque são quatro endereços. 0, 1, 2, 3. Aí aqui. Ah, 4, entendi. 5, 6, 7. 0, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15. aham. Entendeu? Entendi, tô entendendo, meu E Deus. aqui é em hexa, viu? Então aqui não Sim. é 10, aqui é 16. Aqui é É. 20. Ó, deixa eu ler aqui contigo. Cria um programa em qualquer linguagem. Eu recomendo C++. Sabe? Eu tava fazendo em C, porque o Adrian falou que em C é mais fácil mexer com arquivo. Eu não sei mexer em arquivo porque foi filho que me ensinou e ele não ensinou esse negócio de arquivo, tipo, como mexer em arquivo. Aí ele disse que, tipo, em C é meio chato mexer com arquivo, mas só que C é melhor que C++, pra, tipo, é mais fácil. Cara, acho que não, hein, bicho. Porque em C++ você tem muita facilidade, especialmente com string. Então, para É, string, eu tava pensando nisso, eu pensei, não, já que eu vou mexer com string, eu vou em C++. pois é. Só que aí o Adrian falou, não, acho melhor tu ir em C. Aí eu tava vendo como é que se mexe em arquivo com C. Mas eu ainda tô vendo. O área da tua equipe, é? Não, eu tô fazendo sozinha, assim. Você tá fazendo um trabalho desse tamanho sozinha? Sim, Meu Deus do céu. Não, gente, é isso. aí é maldade já. Não, um trabalho desse tamanho tem que ser umas 5 pessoas fazendo. Não sei, né? O Adrian fez sozinho, o Neves também fez sozinho. Eu tô Eles já fazendo. fizeram? Já, Já terminaram? sim. Peraí, peraí, deixa eu terminar aqui, pra eu dar qualquer pitaco. Cria um programa em qualquer linguagem que decodifica um arquivo de texto contendo instruções thumb, codificado decimal, observado a seguinte instrução. O programa deve ser capaz de receber o nome do arquivo como parâmetro. O programa deve produzir um arquivo de saída contendo instruções. Aqui, ó. O arquivo de texto representa a memória do programa, que é aquela memória que eu te falei que só tem instruções. Uhum. Eu te falei, né? Memória que isso contém. Sim. Tem a memória de dados, que só tem dados, e a memória de programa, que só tem Ah, instruções. entendi. Onde cada linha corresponde a um endereço com alinhamento de 32 bits, ou seja, Ah, cada endereço tem um alinhamento de 32 bits, agora que eu que termina com zero, sei. que é divisível por 4 no caso. 0, 4, 8, 12, 10, 20.
no formato endereço, dois pontos, conteúdo em hexadecimal. E é para ignorar os espaços. Código correspondente. E aí vai pegar isso aqui. No caso, esse decodificador aqui, ele é que nem o que a gente fez. Ele é exatamente igual ao que eu fiz, na verdade. Tu fez em C++? Fiz C++. Eu posso já te mostrar. O que a gente fazia? No caso, no meu caso, eu escrevi como Thumblator. Não, Thumblator. Então eu fazia assim, Thumblator. E eu dava o arquivo de entrada, tipo thumb.txt, sei lá. E eu podia informar também. Se eu não informasse, ele gerava um arquivo de saída com um nome específico, ou eu poderia dizer aqui, sei lá, saída.txt, tipo assim. Então tá aqui. Thumblator. Eu já te mostro. Foi assim. Então é basicamente a mesma coisa que ele quer que vocês façam. Vocês peguem um mapa de memória e transcrevam para um código só de thumb. Então isso aqui é infinitamente mais simples do que ele pediu no semestre passado. Ele queria que isso aqui, ele queria ver isso aqui executando. Queria que vocês fizessem um simulador no semestre passado. Não, meu Deus do céu, eu já tô achando que eu não vou conseguir isso aí. Não, isso aqui é de boa, relaxa. Isso aqui é a parte simples, só demora. Meu Deus do céu. Vai, continua. Tu pode. Aí tem aqui, tá aqui dizendo que pode ser sem espaços, com espaço, no caso, o espaço aqui. E pode ser preciso por zero. Enfim, avaliação. Pode ser feito individual em duplo, o programa deve ser apresentado em sala até a penúltima semana. 3 caras de teste. Pronto. Enfim, é isso. Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui um teste. Deixa eu pegar essa aqui. Vamos transcrever essa primeira linha para assembly. Então ele te dá o que? Ele te dá a memória. Então essa memória aqui ela significa o quê? É uma instrução codificada, né? Parece uma data. É verdade. Mas é uma instrução codificada. Realmente parece uma data, né? Caralho. Tu vai dizer que tu nasceu nesse ano aí. Quê? Tu é de 2003, né? Só de 2003. Desse dia. Desse dia aí não. Seria muita coincidência. Seria mesmo. Pois é. Então isso aqui é uma instrução que está na primeira palavra. Deixa eu quebrar aqui. Então tá aqui. 2 instruções thumb, né? Sim. Então vamos quebrar de novo. Aqui em... Pronto, aqui tem uma instrução. Agora vamos quebrar em bits. Como é que vai ser para bit? Porque binário é mais simples de ver aquela tabela. Aí, aqui, ó. 0010. É assim que tu tá falando? Isso. Deixa eu botar aqui Então vai ser 0B, ó. 01, 0. Perdão. 10, 01, 00. Ô, caralho. É hexa, né? 0010, 00, 01, 00, 00, 01, 01. Sim. Ok, deixa eu botar o de baixo. 0010, 00, 00, 00, 00, 00, 01. Então tá aqui as 2 primeiras instruções. Agora a gente vai pegar essa aqui e vamos traduzir ela lá na memória. Como é que a gente faz? Tu lembra que tinha um identificador no começo? Sim. Então a gente, é de 4 bits, é de 4. Né? Então a gente já separa 4 aqui, ó. Porque Tá a gente tem que... Primeira dica que eu te dou, foi o que a gente usou na época. Tu já tenta entender o que tem em comum entre todas. Tu tá vendo aqui que todas elas têm esses 4 primeiros bits? Sim. Então esse aqui já vai ser o teu marco inicial. Tu já vai começar diferenciando pelos 4 primeiros. Algumas, o bit 11 também, tá vendo? Ó, identificador. No caso... Aí, vai. Não, então, primeiro tu verifica do bit 12 ao bit 15. Depois, por exemplo, tá vendo essas 3 aqui, ó? São iguais, né? Sim. Aí tu diferencia por esse. Entendi. E tu tá vendo que essas aqui são todas iguais, ó? Perdão. Essas aqui são todas iguais, ó. No caso, essas aqui. Aí tu vai ter que diferenciar por esses bits aqui, ó. Meu Jesus. Tu vai ter que diferenciar por aqui. E essas 2 aqui são iguais.
Tu vai ter que diferenciar por isso aqui. Enfim, tu vai... Olha pra tabela, tu vê o que é igual. E tu vai lendo da esquerda pra direita, tu vai tentando diferenciar. Vamos só tentar fazer isso aqui. Ó. Então aqui é o primeiro identificador, 0010. Vamos aqui. Ó, 0010 só tem um, que é o MOV, né? O MOV e o CMP. Só que tu tá vendo que tem uma linha para duas instruções, né? A gente consegue diferenciar uma instrução da outra por meio do OP. O OP, ele indexa a classe da instrução, digamos assim. Ele indexa a instrução dentro da classe. É porque assim, cada linha é uma classe de instrução. Sim. Tu consegue pegar uma instrução dentro dessa classe por meio do OP. Então aqui, ó, essa linha, que é a que a gente vai operar, essa aqui, aliás, tem duas instruções dessa classe, né? Sim. Então, a primeira, o OP é 0 e na segunda o OP é 1. É 1. Então a gente vai... E o, olha, já tá engrenando, né? Ai, ai. O bit 11 é o OP. Então vamos lá ver qual é o OP. Olha, o OP aqui é 0, tá vendo? É 9. Então o MOV, boa. A gente já sabe que é o MOV. Então já guarda aqui, o MOV. Então, primeira instrução, já vamos... Vamos deixando ela aqui no ponto. É MOV, beleza. Agora a gente tem que pegar os operandos. Tá. Os operandos, ó. LD e LN. O que é um LD e LN? É um registrador. LD, LN. E por que tem uns que só tem LD e não tem LN? Essa pergunta eu saberia responder há 2 anos atrás. Tá, tudo bem. Eu lembro que tinha o LD, que era o destino. O LD sempre seria destino. E o LN e o LM seria tipo outros operandos. Eu posso tentar te explicar isso aí depois se eu lembrar, mas eu no momento não tô lembrando. Tudo bem. Mas nesse caso aqui, ó, por exemplo, essas dois, o LD é destino e o LM é origem. Tá, entendi. Beleza, vamos lá. Então, tu vai ter um registrador aqui, né? Sim. Tu vai ter 4 bits. Tu vai ter o do 8... Não, 3 Não, bits. 3. Isso. O 8, o 9 e o 10 para tu endereçar o registrador. Certo. Então, vamos lá ver. 001. Não. É tu ler da direita para esquerda. 1, 0, 0. Ah, tá. 1, 0. Porque aqui é o bit 0 e aqui é o bit 15. Certo. Então, vai lá. 1, 0, 0, 0. Isso aqui é o quê? Isso aqui tá querendo dizer que é um registrador 1. E a gente tem do registrador R0 ao R15, onde o R0 é o 0 e o R15 é o 15. No caso, as instruções do thumb, elas só acessam, na maioria dos casos, os registradores baixos, que é do R0 ao R7. Tu pode ver que tem tudo aqui é L, né? Esse L é de registrador baixo. Esse L H seria o high, né? Isso, e o high é do R8 pra cima. Certo. Entendeu? Por isso que ele tem R, LN e 7. Perdão, HN e 7. Esse 7 aqui é pra começar a partir do 7. Então, tu tá vendo que aqui tem 1? Sim. Então esse 1 se refere ao R1, porque se fosse 0 seria R0, 1, R1, 2, R2 e por aí vai. Então a gente tem o MOV R1. R1. Ou R1. Isso, porque começa do 1. Começa do 0, aliás. Então aqui é 1, R1. Tá. Vamos lá, próximo. E aqui vai ser o imediato, ó. Aqui, ó. É o imediato de 8 bits, tá vendo? Então é do 0 ao 7. E a gente tem 8 bits aqui, né? Sim. Então vai ser um imediato de 8 bits, no caso 5. 5. Entendi. 5, ó, tá vendo? 5, que é 8 bits. Hashtags. No caso aqui é 5 bits. Então tu pode, inclusive, nessa instrução, tu pode já verificar esses dois aqui de uma vez, ó. Que no caso aqui é 8 bits. Então tu vai ter o quê? A instrução MOV 5 para o R1. Corra linda, né? Mas tu tá vendo como é simples? Só é demorado. Até que tu bota isso aqui no código vai demorar um pouquinho. Vamos pra próxima. Tu tá vendo que essa segunda ela é igual à primeira? Sim. Deixa eu já vou separar aqui, ó. Só que ela é MOV 0, 2, 3. Pronto, já descobriu a segunda instrução, ó. Rapidão. Ô, cacete, que diabo foi isso? Ó, MOV R0 3. Show, já foi. Tu pode fazer o quê? Tu pode fazer um switch, por exemplo. Nesse switch tu faz um negócio bem modular, ou seja, tu pode
chamar pra cada linha, tu chama. Pra cada linha não, né? Pra cada thumb. Tu chama. Tu pode inclusive fazer um programa. Pode fazer uma parte do programa pra separar em duas linhas, cada linha. Então cada linha tu separa em É mais duas fácil assim na e minha tu passa cabeça. o os decodificador em lugares. cada linha. Tá aqui. Deixa eu só ver se deu certo. R10 e R05. 3. 3, isso. R03, ó. Não, tá R15. diferente. Ele tá ao Como tá contrário. diferente? Tá ao contrário. R03, R15. Tá, um tá Tá em ao cima. contrário. Ah, sim, sim. Desculpa. É porque. É porque é o seguinte. Realmente eu fui meio burro agora. Tá desse jeito. Peraí, deixa eu copiar de novo. A memória é desse jeito aqui, né? Uhum. Onde o 3 é o bit 0 e o 2 é o bit 31. Então a gente começa daqui pra cá. E como é que eu fiz pra testar esse aqui, né? Eu fiz isso aqui, ó. Só que não funciona assim. Eu acabei errando. Por quê? Porque no caso, eu peguei o MSB e coloquei. Não. Eu peguei o LSB, que é o menos significativo, e coloquei como se fosse o mais significativo. O certo Entendi. seria se eu tivesse feito isso, ó. Ao contrário, né? Por quê? Porque o 205, o 2105, aliás, ele é o mais significativo, né? Uhum. Então Então a ele vai divisão é ser feita assim. Agora estaria certo, aí eu poderia fazer isso. 9,03. Vamos. Ok. Tá, agora tá certo. R03, R15. R03 e R15. Show? Certo. Aí sim. Aí sim, né? Uhum. Oh meu Deus, eu tô tendo esperança. Pois tem, homem, vai dar bom. Ai, Vai ai. dar é bom, cara. Tá aqui, ó. Tu tá vendo aquele negócio que eu te falei lá do B? Ah, Tá sim. aqui, ó. Do mesmo jeito. Tô entendendo. Mesmo jeito. Aí lá no. Deixa eu pegar lá só pra gente concluir o raciocínio. Tá vendo esse B aqui, ó? Sim. Ele é o. Como é que. Pronto, tá vendo? Aqui tem um B main e aqui tem um B ponto, né? Aham. O ponto, sabe o que é, né? Pra mim esse B ponto é fim. Tipo, acaba o programa Não, é que o B ponto ele vai ficar o loop eterno aqui. Ele salta pra própria instrução. Ai, meu Deus, sabia isso não. Ele salta pra própria instrução. Vamos lá. Pegar esses dois B aqui, que são esses dois, e vamos Decodificar. decodificar. Vamos lá. Não, melhor, não vou fazer mais aqui não, vou fazer no Gedit. Show. Vamos quebrar aqui, ó. Opa, aí é cometendo o mesmo erro. Aqui, boa. Pronto, deixa eu aumentar a letra aqui pra tu ver. Show. Então beleza, vamos só passar aqui. É 0, 0, 1. Aqui é a mesma coisa. Olha, percebe que os primeiros 12 bits são iguais? Sim. O que vai mudar aqui, tu consegue ver? Aham. É só o offset, vai mudar, né? É. O offset vai Só mudar. É. Então vamos lá. Aqui o B, ó. Esse dali já, o B. É. Ah, o B, tu percebe que ele começa como? Não. 0, É, 0. mas tem um de baixo. Aqui é o que? O bit 11 ele já identifica. E daqui pra cá é tudo daqui, eu vou até separar. Daqui pra cá é tudo offset, ó. Aham. Aí esse offset aqui. Separar aqui. Esse offset aqui ele é um número negativo, tá vendo? Tô vendo. Esse número negativo que eu chuto que seja menos 2. Mas. Mas o quê? Pera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Como é que tu sabe que é um número negativo, tipo... Porque é tudo 1. Não, mas ainda pode ser um número... É porque ele tem esse negócio que... Não, ele é sided, ó. Sided. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Então, sendo sided, se tiver um 1 aqui no último bit, ele é positivo. Uhum. Ele é negativo. É porque tem, tipo, tem como ele ser tanto positivo quanto negativo, mas agora ele Se ele fosse unsigned, sim. Seria não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meu 1, Deus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Uhum. Então ele é 2, ele é realmente menos 2. É, ao menos 2. Agora vamos fazer o de cima. Deixa eu ver aqui quantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então ele é menos 10. É. Então vamos lá, ele vai fazer o quê? Instruction address mais 4 mais offset. Vezes 2. Vezes 2. Vamos lá. O offset é menos 2 aqui e menos 10 aqui e menos 2 aqui, né? Uhum. Vamos lá. O instruction address, nesse caso aqui, ó, tu tá vendo que é 14? Sim. Uma pergunta. Se eu for separar, né, em dois negócios, como tu tava fazendo aí, eu vou ter que pegar 14, né? Eu não posso pegar o que eu meio que coloquei lá. Agora eu fiquei na dúvida se eu pegaria 14 ou se eu pegaria 16 aí. Sim. Porque 14 é a primeira, né? Aí 16 Aham. seria a segunda. Não, 14 seria essa, 16 seria É. essa. No caso aqui, eu acho que seria 16. Eu vou chutar que seja. 10 anos. Não, mas é 16, é 16. Porque ele se refere a células. E a instrução, tu tá vendo que ela ocupa duas células, né? Ah, tá. Só que ela Entendi. começa na primeira, ocupa uma segunda, aí essa aqui ocupa uma terceira e uma quarta. Só que ela começa em uma. Então no caso seria 16. Aí o endereço aqui seria 14. E que seria 16. 16 no caso o hexa. Pera aí. 14. Aqui seria 20. Ou 0D20. Entendi. 0D24. Então aqui é 24 em decimal, aqui é 20. Então ia ser como? O endereço dela é 20, Então, né? então não importa se eu dividir, né? O quê? Então, tipo, porque a gente tá dividindo o negócio. Onde? A gente tá dividindo, tipo, tem 21, 005, 2, 003, tipo, a gente tá dividindo em duas linhas. Então não Ah, importa, não, sabe? foi o que inclusive que eu te falei. Eu recomendo você dividir em duas linhas. É, fica mais No fácil. caso dessa aqui, ó. É, fica. Essa aqui, ó, fica mais fácil se tu fizer assim, ó. É, porque essa daí já vai estar no 14, aqui no 16. Aí é só eu pegar. É. Só que tem que se atentar a isso aqui, ó. Você colocar no lugar certo. Uhum. Inclusive é bom tu ir fazendo código e testando. Tu vai fazendo e testando. Tu vai. Foi assim que eu fiz. Eu fui modelando e testando. Até chegar num ponto que eu disse, não, agora eu vou começar a, a traduzir. Isso. Vamos só fazer o código aqui. O mais difícil é começar. Na minha concepção. Talvez. Aqui, por exemplo, ó. Instruction address é 20, né? Então é 20 Ah, a gente tem que. Ah, é decimal, é verdade. mais Decimal. 4, ó. Mais offset vezes 2. O offset é menos 10, né? 10. Então é menos 10 vezes 2. Daí fica 24 4. menos 20. 4, né? Então, o offset, na verdade, é 4. Não, o endereço é 4. Tá. Até que ele vai pular para a instrução 4. Então, no caso, vai ser B4. 4. Como é que vai... Peraí, ele vai pular pra instrução 4. Aquela instrução ali, que tá ali. Debaixo do 0 ali, o 4. Não, porque assim, tu lembra que eu te falei que... Deixa eu só dar uma refatorada aqui. Como é que o B é? O B é tipo B ADDR, né? Sim. E no caso, isso aqui tudo
é igual a DDR, né? Uhum. E o ADDR é, no caso, o endereço. E eu vou codificar esse endereço num offset que vai passar por uma conta. Tá. Então, no caso, o ADDR que eu achei que foi 4. Então, vai ser B para 4. Sim, entendi. Entendeu? Então, no caso aqui tá B para main, né? É, No caso, vai porque ser B para 4. essa é a minha dúvida. Tipo, quando é que eu vou saber colocar esse ponto thumb, aí main, aí esse fim? No caso aqui, tu pode usar os... Usar os... No caso agora realmente ele não especificou quando é que ele quer os... Oh, tristeza. Como é que ele quer que vocês coloquem esse ponto thumb aqui, vocês não sabem... Faz Ai, sentido. meu Deus. Que triste. E Bem, se tu agora? poderia perguntar isso aí pra ele. Como é que vai ser essa questão da... Ah, tá, entendi. É porque ponto .thumb é uma diretiva de compilação. Tá. Então, a diretiva de compilação ponto .thumb, ela diz que o código vai ser em thumb, entendeu? Uhum. Então isso aqui é uma diretiva, isso aqui não é um label. Tá, essa parte eu entendi. É só colocar thumb. Tipo, Ponto .thumb, sim. não, isso aqui já é de praxe, o código já vai ter isso aqui de praxe. Assim, A main, eu acho que como eu vou pular pra 4, a 4 precisa ter uma label, né? Essa linha aí precisa isso, ter uma exatamente, label. bem pensado, bem pensado. Então, Então a 4 a main vai ter uma label porque ela vai ser saltada. E a o ruim é como é que eu vou saber. Eu vou colocar o nome que eu quiser, então, na label. tu pode colocar tipo. Tu pode fazer, por exemplo, Ls. Tu lembra dos Ls? Do Wagner? Como assim? O Wagner usava L1, L2. Ah, sim, Se tu tiver um salto, tu usa L1. Se tu tiver dois saltos, tu tem uma label L1 e uma label L2. Se tu usar três eu vou saltos. fazer assim. Ou tu pode deixar uma label main. Uma label main. Se tu tiver um B ponto, tu pode deixar a label padrão como fim. E se tu tiver labels jogadas, tu pode botar do L1 até o LX. Verdade. Eu vou fazer isso. Mas enfim. Tu tá vendo aqui que. Só pra terminar o raciocínio. Uhum. Aqui tá B4, né? Aham, ele vai lá pra mim. E o main tá no endereço 4, tá vendo? É. Porque aqui, ó, endereço 0, endereço 2 e endereço 4. 3, 4, 5. Porque a label é, na verdade, o endereço dessa instrução aqui. É. Então, eu me enrolei um pouquinho porque eu fui lembrando e dizendo, mas acho que a gente chegou numa conclusão legal. Sim, tá. Ficou mais ou menos claro? Ficou super claro. Ajudou mesmo? Ajudou demais. Hoje eu não tava entendendo nada, agora eu tô tendo esperança de que eu talvez Boa. consiga fazer. Vamos só fazer o cálculo desse B ponto aqui. Tá bom. Vamos botar aqui de novo. Então, instruction address, no caso aqui vai ser 24. Offset vai ser menos 2. Vamos descobrir qual vai ser o endereço que ele vai pular. Vai ser Uhum. 28 menos 4. Esse aqui. Vai ser 24, exatamente. E quem é que tem o endereço 24? Ele, né? É, ele mesmo. Então, se você tiver um B ponto, tu já pode codificar direto o offset com menos 2. Sim, entendi. Menos 2. Quando ele pular pra mesma linha, eu já sei que é o fim, aí eu Porque coloco o fim. se você botar menos 2 aqui, vai anular esse 4 aqui, ó. E vai ficar o endereço padrão. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Certeza, se quiser, eu repito. Eu acho que, tipo, tá. Menos 2 vai. Ah, tá, sim. Não, é porque, tipo assim, B ponto é pra mesma instrução, né? É, Então você bota o offset como 2, porque ele vai anular esse 4, vai ficar menos 2. É. Menos 2 vezes 2 vezes mais 4, vai ficar É. 0. assim. Aqui. Ah, então tá, é muito fácil, nem precisa fazer o cálculo lá na. No caso do ponto, Agora nos outros casos você precisa. No caso, eu preciso, nos outros casos. Mas nesse daí tá ótimo. Legal? Ai, ai. Uhum. Show de bola, né? Tanta coisa pra fazer. Sim, tá. Quer que eu mostre o meu? Eu vou querer pra ter uma base. No caso, o meu eu lembro que na época eu tirei 9,5, porque eu não fiz uma coisa. Uma coisa foi que eu deixei de fazer, porque não deu tempo. Ok. Tá bom? Eu vou até desligar aqui a gravação pra eu falar. No trabalho, aí ele viu que era de outra pessoa, aí zerou, aí colocou ainda o nome
do aluno, que tipo, tinha feito aquele trabalho um ano. Caralho, mano. O bicho é um ninja mesmo. Pois tá aqui, ó. Aí eu, É assim, ó. O meu código é. Deixa eu baixar. Eu vou dar um git clone aqui, só pra ver. Deixa eu ver aqui. mas como é que é? É porque eu tô só nessa dúvida de como é que eu vou colocar como entrada um arquivo, entendeu? Assim, ó. Ó, só te mostrar aqui, ó. É. Tabulator. Make all pra compilar. Opa. Ué. Ué. O bicho não tá... Caralho, não tá funcionando. Não tá funcionando? Não, Meu Deus. Não não é? entendo. Tá aqui. Ah, que merda. Pera aí. Eu já sei o que é o problema. Main. Aqui eu botei HPP e lá tá ponto .h. Ah, tá. Melhor. Deixa eu botar HPP aqui. Opa. Oh, Jesus. Aí. Ô, caralho. IM. IMCRC.main. Tá HPP, né? Então a gente. Deixa eu pegar aqui o Tabulator. Tá HPP, beleza? Meu Deus, tu mexe tudo pelo terminal, eu fico agoniada. É mesmo, hein? É que eu mexo tudo pelo mouse. Ah, dá certo também. Mouse. Aqui é só pra mudar o nome. Porque ele tava dando conflito pelo nome. Tá aí, compilou. Aí entra em bin, ó. Bin. Opa. Mas é muita coisa pra fazer. Tá aqui, ó. Quando eu dou ponto, por exemplo, ponto bin tabulator, eu tô executando o executável, né? O executando o executável. Uhum. E ele, Entendi. e ele já dá um erro aqui, ó. Fui eu que codifiquei esses erros aqui, ó. Tipo, não tem arquivo de entrada. Eu posso dizer um arquivo de entrada. Então deixa eu dizer aqui. Aí o files. Tem aqui programinho. Deixa eu botar o test cases. Test cases.in. Ele tem uma instrução Ué, bed 0 na linha 39. Que instrução é essa? peraí, tu tá colocando como entrada um arquivo, né? É, ele não pede lá pra botar comentário no arquivo? Sim, mas esse arquivo é o quê? Que arquivo é esse? Aqui eu tô só botando, sabe, lembra aquele argc, argv? Sim. É só, Isso. é porque quando você coloca um comando na linha, tipo assim, você chama o executável, já passa um parâmetro, você tem como acessar, por exemplo, esse aqui no caso é o nome de um arquivo, eu vou abrir esse arquivo lá no código. Tô passando direto, ao invés de ter que pegar um scanf da vida aí. Uhum. É que ele tá dando um erro aqui, ó, deixa eu só ver. Files, test cases. Ai, Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Na linha 39, bed 0. Que bosta é essa? Value Destruction bed 0. Minha 39 agora. Tem que saber, cara. Deixa eu tentar pegar outro código aqui. É porque isso aqui é muito antigo. Aqui, ó, executou. Então, cat, aí o files, programa out, que é a saída. Aí tá aqui o código da saída. Meu Deus. Que sonho, meu Deus, que sonho. Mas e sobre o make? Eu quase tinha me esquecido disso. O Eu make não não é aquele comecei. que a gente usa em. Sim, mas eu não sei fazer um make. Não, o Makefile é só pra tu facilitar a tua vida. No caso, o Makefile é o quê? Nesse caso, esse Makefile tá inclusive muito simples. Ele é só o quê? Tu dá um comando e esse comando ele vai compilar o teu código. No caso aqui, eu dou um all, ele vai compilar o main.o, Uhum. vai compilar o tabulator.o e depois que ele tiver esses dois, ele vai salvar aqui. Eu pego esses dois que ele tá precisando aqui, ó. E ele só compila o binário. Como é que tu aprendeu a fazer esse make? Meio que a gente não aprende TPS1. Fazer o make? Uhum. Não, eu não aprendi não, não lembro disso não. Olha, Quando foi? o Elder mostra, não?
Por exemplo, Fazia um. deixa eu te ajudar aqui, peraí. Vamos fazer um make simples. Mas enfim, antes de eu fazer, eu só quero entender aqui um negócio. Eu quero saber que cacete de erro é esse aqui, porque eu te juro. 89, bad 0. Ah, bad 0. Deixa eu ver aqui, bad 0. É porque se eu não me engano, eu tinha codificado que algumas instruções podem estar inválidas. Deixa eu só verificar isso aqui. No caso, ficar 0, 0, 0, 0, 0, 0. Vamos lá. Essa instrução bad 0, na verdade, ela é... Deixa eu ver, vamos tacar lá. Cadê? Mas é com... 0, 1. Então ela pode ser qualquer uma dessas aqui, ó. Mas ela precisa ter um 0, 1. Ó, 1, 0, Mas 1. também Aí a gente vai... Tá mas vendo? Ó, diz, pode tem ser. que ir mais pra direita. Isso. Ó, aqui tá tudo igual. A gente vem e verifica esses aqui, ó. Aí esses aqui, deixa eu ver. No caso aqui, vai ser esse aqui. Opa. É aquele ali, é o Rev. Que diabo é aí? Que diabo de instrução é Tu tá essa? vendo aqui que é 0, 1, né? Então pode ser um desses dois. Só que tu vê que isso aí também é igual, né? Esses dois. Aí tu vem pra cá. E esse 1 tá aqui e aqui, né? Sim. Então a gente já sabe que é essas aqui. Aí agora a gente Pois tem. é, o que é essa Rev? Eu não lembro mais. Não lembro mais o que é. Mas enfim, é o rev. Aí a gente vem aqui pro op. O op tem 2 bits, ó. Deixa eu ver aqui. 1, 0, 1, 0. Op. O op é 3, tá vendo? Então é o rev SH. O rev SH. E a gente vai agora ver o LD, que são os 3 bits menores. E o LM. Eu quero saber porque que diabo foi que eu botei essa instrução. Tá errada, sendo que ela está certa. Enfim, deve ser algum problema no código. 0, 1, 0. Só passar de novo aqui. Opa, BAD0. Aí ela vai ser 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Aí dá certo. E eu não entendi porque essa instrução está como inválida. Ah, que saco. Eu odeio descobrir erro em código antigo. Sim. Ah, entendi. É porque o op aqui tá pra 3 e o máximo é 2. Ó, É verdade, é 0, 0, 1, 1, 2. 2. É por isso que tá dando erro. Tu tem que trocar. Então o código tá certo, então, já que ele tá apontando o erro no lugar que realmente existe, que eu nem lembrava que É só tinha. colocar 0 ali e depois. Depois. Como é que é? No caso. Não, como é? Quê? O que foi que tu disse? É só colocar. Não, depende, né, do código. É que eu não sei qual é que tu quer usar, né? É verdade. Pois é, o código. Não, na verdade o programa tá certo. Ele tá apontando que tem um erro em algum canto e realmente tem. Sim. Ok. Então. Tá funcionando, deixa eu te mostrar aqui o. Tem tanta coisa pra fazer que eu tô ficando agoniada. Mas tu tá vendo aqui que não é tão difícil assim? Eu não tenho tempo, porque, tipo assim, eu vou ter que aprender ainda muita coisa que eu não sei. Aí eu vou aprender, aí eu vou fazer. Nossa senhora, e tipo, ai meu Deus. É muita coisa. Tá aqui, amém, ó. Amém é assim. Tu tá vendo aqui esse. Tu consegue ler esse aqui ou tá muito pequeno? Dá pra ler. Se quiser, Tá meio pequeno, mas eu dá pra aumento. ler. Pera aí. Deixa eu abrir aqui no VS Code.
Ai, meu Deus. Que... Enfim, nesse tempo aqui eu não sabia programar muito bem. Eu tava bem ruim ainda, então o código não tá bonito. O quê? O meu código vai ficar pior que o teu. Mas é sério, nesse tempo aqui eu sabia programar muito, muito ruim, velho. O quê? Nesse tempo eu não sabia programar. Então você pode ver Não, que. isso aí pra ti é não saber programar, eu tô É. no fundo do poço. Cara, eu nem sei. Essas variáveis aqui, eu nem sei o que diabo é isso, homem. Eu não sabia nada do clean code nesse tempo. Ai, meu Deus, eu tô no fundo do poço mesmo. Não, calma. Tá, tu já viu esse modelo aqui de main? Antes, sim, é com um negócio. O quê? Com parâmetros da main, né? Argumentos, aliás. No caso, Sim. no caso aqui é o quê? Quando tu chama o programa, tipo, por exemplo, ponto tabulator, tu pode passar os argumentos e acessá-los usando o argv e o argc. Então, ó, se eu dou ponto barra tabulator, vai ser meu argumento 0. Se eu boto um arquivo de entrada, vai ser o argumento 1. E o arquivo de saída vai ser o argumento 2, basicamente. Certo. E assim eu posso, por exemplo, obter eu posso abrir, ó, o arquivo de entrada usando o argumento 1, que é o nome do arquivo. E eu posso também abrir o arquivo de saída, deixa eu ver. Aqui, ó. Abrir o arquivo de saída. Não tô entendendo nada. Não, porque esse código não vai entender de primeiro, eu só te falo, só te mostrando que eu consigo passar o arquivo de entrada e de saída pelo terminal. Consegue entender isso aqui? Tô entendendo, só porque o resto do código, porque eu tô ficando com medo já. Não, isso aqui são só o quê? Isso aqui só é checando se tem a quantidade certa de parâmetros. Porque, ó, deixa eu vir aqui no terminal. Por exemplo, eu posso chamar aqui thumbin, ó. Thumblator, tá vendo, ó? E eu posso passar, por exemplo, nenhum parâmetro. Aí ele vai dizer, não tem arquivo de entrada. Se eu passar o arquivo de entrada, vamos dizer que entrada, um arquivo errado. Ele vai dizer, o arquivo de entrada não existe. Vamos dizer que eu passa mais. Ó, vai dizer, o arquivo de entrada não existe. Vamos dizer que eu passo mais parâmetros do que o necessário. Too much parameters. Então eu tô testando os erros. Então o programa ele mostra os erros aqui. E essas coisinhas aqui, se tu quiser depois eu te mostro. É só o código de escape 11. Oh, meu Jesus Cristo, meu Deus do céu. Oh, meu Deus, eu tô quase aceitando a reprovação nessa cadeira, mas vai dar certo. Vai dar certo, homem. Ó, Oh, meu Deus. eu te falei que primeiro tu verificava aqueles números mais à de esquerda. Então eu tô fazendo um switch, ó, em cima deles. Sim. Então eu faço um switch em cima de todos eles. E em cada tem alguns que tem um número igual, aí eu só diferencio aqui dentro. Meu Deus do céu. Eu ainda vou pegar esse código e vou terminar ele. Tá tão horrível. Não tá terminado? Não, eu não tô dizendo, ficou faltando a questão lá da lista de registradores. Mas só falta isso. Oxi. Exatamente. E falta também ele executar, né? Que eu nunca coloquei pra executar. Que no caso é Mas peraí, o que o Cristiano pediu semestre passado. eu tô ficando agoniada aqui. Que tem um monte de arquivo aí. Tem um monte de arquivo. Não, só tem um arquivo, ó. O arquivo de entrada. Ó, o que eu fiz? Eu peguei o arquivo de entrada, ó. Tá vendo o arquivo de entrada? Abri. Sim. Eu peguei o conteúdo do arquivo de entrada e joguei no string. Então eu tenho um string com todo o conteúdo do arquivo de entrada. Se tu for fazer em C, o que tu poderia fazer? Não sei se tu vai fazer em C ou em Assembly. Se fosse fazer em C, tu podia fazer um ponteiro para conteúdos, ó. Conteúdos igual a... Vamos dizer, tu cria uma string bem gigante mesmo. Malloc, size of char, vezes. Aí tu cria 1024, que vai criar um kbyte. Quanto é que é para 1 megabyte? Tu acha realmente melhor eu fazer em C++ do que em C? Com certeza, sem mais. Porque olha, para eu criar uma string grande, eu vou ter que usar ponteiro. Então se tu tem muita habilidade com ponteiro?
agora é que eu já esqueci um monte de coisa. Tu sabe usar string.h? String.h? Eu não sei. Pois é, string eu... strcat, strcomp, strcopy. Não muito. Pois é, str. Então tu não vai querer trabalhar com C. Eu vou em C++ mesmo. Mas C++ que é mais simples. Mas mexer em arquivo em C++... Tá, tu consegue ver aqui que eu tô usando quase nenhum ponteiro? Sim. Nessa época eu não sabia ponteiro direito. Meu ponteiro era bem fraco. Eu vim saber ponteiro um dia desse pra cá. Oh, Jesus. Recomendo C++. Se tu quiser, tem umas aulinhas bem simples ensinando. As aulinhas tranquilas, é até legal. Ai, se fosse só aqui. Bem, tu tem mais alguma coisa que a gente queira tratar? Ou eu posso finalizar a gravação? Não, pode ir, tá tranquilo. É porque